buscar ao Senhor, com o nosso coração contrito, humilde, humilhado diante de Deus, entendendo que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Nada somos, nada temos, nada conquistamos sem a graça do Senhor na nossa vida. Eu costumo chegar em uma igreja que eu ainda não estive presente e fico feliz por estar aqui nesta liderança abençoada, nesse propósito tão abençoado nesta manhã. Eu costumo compartilhar com os irmãos pequeno testemunho, rapidinho, que a gente vai ouvir a mensagem da palavra do Senhor no nosso coração. E o meu testemunho é de glorificação ao nome do Senhor, porque Deus fechou a sepultura na minha vida. O Senhor me deu um grande milagre. Há uns 13 anos atrás, eu fui acometido por uma enfermidade que todos nós tememos, porque somos humanos, e enfermidade é comum a todos nós, porque vivemos uma vida limitada, humana, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Então, no ano de 2008, eu fui acometido quando eu voltava de uma missão, pela graça de Deus, lá na igreja onde nós congregamos em Caxias. Nós temos um projeto missionário, e a gente tinha voltado de um projeto missionário em Mato Grosso do Sul, numa tribo indígena. Quando eu voltei, eu me vi sangrando bastante. E aí eu fui fazer os exames para ver o que estava acontecendo, e constatou-se nos exames um tumor na minha bexiga. Esse tumor me levou ao hospital do INCA, que é lá na Praça Cruz Vermelha, do qual eu ainda sou um dos pacientes lá ainda. O doutor ainda não me liberou. Ele quer ver sempre, todos os anos, inclusive agora no mês de julho, vou voltar para fazer os exames, mas eu já estou de posse da minha vitória. Durante 5 anos, direto, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, eu passei direto no INCA, fazendo 4 cirurgias de raspagem da bexiga. E durante esse processo todo, Deus é maravilhoso, Ele passa conosco, não passamos sozinhos, Ele passa conosco, e Ele nos deu uma experiência muito importante, interessante na nossa vida. Eu fui, depois que eu voltei da viagem, constatou, e aí comecei o tratamento. E o primeiro tratamento foi que o tumor deu em 3 lugares da minha bexiga. Não era muito grande, não, era uma coisa pequena, mas, queridos irmãos, pensam naquela mulher do fluxo de sangue. Eu tinha hemorragias, eu sangrava muito através da bexiga que a atacava, e aí eu tinha que ficar internado. Os médicos faziam a cirurgia, tiravam os tumores e passava a medicação. Eu voltava para casa, passava um tempo, melhorava, voltava para o trabalho missionário, porque a obra de Deus não para, Você não deve ficar prostrado por causa da enfermidade. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. E Deus nos deu esta oportunidade de assim fazê-lo. De repente, estava bom, estava tranquilo, voltava novamente. E aquela coisa ia e voltava dentro de mim. Até um ponto de eu dizer para o doutor assim: doutor, como é que eu faço para me livrar destes tumores que vêm e voltam? Ele disse assim para mim: meu filho, só tem um jeito. Você tira a sua bexiga, a gente tira a sua bexiga, implanta uma bexiga de plástico adaptável ao seu organismo, você fica livre disso. E eu disse para mim: meu Deus, eu não estou pensando nisto, E é bem verdade que ninguém sai desta terra ileso. Presta atenção nisto. Ninguém sai desta terra ileso.
Quem quer viver uma vida piamente em Cristo padecerá perseguições e terá dificuldades. Deus. Saiba de uma coisa: o autor e consumador da nossa fé nos guia em todo o processo da vida. E aí, queridos, eu fui elegido dentro deste processo para tomar uma vacina. A vacina é aquela BCG que a gente toma no braço quando é criança. Eu fui tomar esta vacina aplicável dentro da bexiga. Amados, esta vacina dentro da bexiga fazia uma evolução dentro de mim que me deixava bastante debilitado. Mas foram interessantes, né? O Senhor disse para mim assim: vou te curar, mas o teu processo é através das ervas amargas. E foi esse processo 1 ano e 2 meses tomando vacina dentro do hospital do INCA, e aquela vacina era muito difícil, porque ela fazia uma reação dentro da minha bexiga, que me deixava bastante debilitado, que eu tinha que segurar a minha esposa, né, para estar tendo segurança, porque não tinha outra condição para mim. Mas foi através desse processo, durante 1 ano e 2 meses, Jesus se radicou no dia de domingo. Minha esposa tinha ido para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu tinha recém-chegado, porque eu não parava mais. Eu ficava bom, viajava para as missões, né? E Deus nos deu, um dia de domingo, uma mensagem muito importante. Eu estava em casa, minha esposa tinha ido para a igreja, e eu falei: Senhor, eu não quero viver mais no hospital como eu tenho vivido esses últimos tempos. Tem misericórdia, me dá esse livramento. Todo mundo orando, todo mundo clamando, até o dia que em casa mesmo eu fiz esse propósito diante de Deus, e o Senhor manifestou de uma forma tão poderosa, irmãos, que eu coloquei um hino para escutar, e estava ouvindo e orando. De repente, aquele hino falou ao meu coração, e o hino dizia assim: não é o teu final, tu não morrerás, porque não é chegado o teu tempo. Olha aí, Jesus. Levanta-te, porque tu vais começar a tua vida de novo. Aleluia. E naquele momento, irmãos, desceu como se fosse uma folha branca diante de mim, e Deus novamente disse assim: vou escrever a tua história. Aleluia. Glória a Deus. E foi há 13 anos atrás, Deus me curou deste mal na minha bexiga e me livrou. Aleluia. Aí eu pergunto assim: eu faço o que depois disto? Gratidão. Qual é a minha atitude depois disso? Porque a cura vem e a gente não pode voltar a viver do que a gente quer viver, do modo que a gente quer viver, para onde a gente quer fazer, o que a gente quer fazer. Não, eu disse assim: Senhor, como canta Vitorino Silva, a minha vida eu entrego a Deus. Aleluia. Pois o seu filho ainda. Glória a Deus. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu disse assim: Senhor, não tenho a minha vida por preciosa. Deus, por sua bondade, amados, me fez estar ao lado de homens de Deus. É sempre bom, né, pastores, estar ao lado de homens de Deus. E Deus me fez estar ao lado de um pastor durante 40 anos. Ele já dorme no Senhor, meu pastor primeiro. Na verdade, meu segundo pastor, que o pastor primeiro foi quem me batizou. E eu aprendi com esse pastor de uma forma especial depois que meu pai faleceu. E ele me ministrou o meu coração, né? E eu fui educado na casa do Senhor, desde pequeno.
eu nasci praticamente na casa do Senhor. Meus pais eram cristãos quando eu nasci e me educaram na presença do Senhor, e Ele me fez por sua bondade. Hoje, pela graça de Deus, eu estou como segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente da igreja da qual eu faço parte. Nunca pensei estar à frente, mas o Senhor faz isto. Ele passa conosco pela prova, Ele nos faz passar pelos processos, mas também nos aprova. Também Ele nos aprova. Ele põe na prova, mas também Ele nos aprova. Ele faz você entrar no processo e você não passa sozinho. Você sai do outro lado aperfeiçoado. Eu saí do outro lado aperfeiçoado. Hoje, pela graça de Deus, ajudo o meu pastor, que é o genro do pastor que faleceu, né? Estamos lá numa batalha grande, firme, fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando o evangelho, fazendo a obra missionária, fazendo a vontade do Senhor. Sabe por quê? Como é que eu respondo à graça que eu recebi? Somente me rendendo, me entregando em gratidão a Ele, vivendo para Ele. Deus me fez uma graça abençoada. Recebi minha aposentadoria o ano passado, pela graça de Deus. Então, meus filhos já estão criados, um deles está aqui. Nós educamos nossos filhos no caminho do Senhor. Tem um que está em Belém, outro está aqui comigo, né? E nós tenho 3 netos. Deus tem nos abençoado graciosamente. Minha esposa é uma missionária que trabalha na obra do Senhor, é uma doutora psicanalista. Deus tem abençoado a sua vida também. Deus tem nos dado vitórias na nossa casa, na nossa igreja, e nós seguimos fazendo a obra do Senhor. Creia nisto: Cristo cura sim. Eu creio, Deus, aleluia. Cantava, né? Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu creio. Eu vou dizer assim, Salmo 103. Parece que o salmista estava como quem diante do espelho, ele estava dizendo para a sua própria alma, porque a alma é este princípio inteligente, vivificante, né? Faz parte da nossa natureza, porque nós somos um ser tríplice, corpo, alma e espírito. E parece que a alma do salmista precisava ser recolocada no seu devido lugar, porque a nossa alma fica agitada, né? Pelos problemas, pelas dificuldades, pelas problemáticas do mundo que a gente vive. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus tem fechado sepultura, irmãos. Deus tem curado. E aí eu estava no processo todo, para terminar aqui, eu olhava para os meus companheiros de quarto, que eu fiquei por várias vezes, mas 5 vezes eu fiquei internado. Eu olhava para os meus companheiros de quarto. Olha que oportunidade boa para você evangelizar, né? Falar do amor de Deus. E eu não tinha para mim problemas. Eu às vezes estava dentro do hospital, às vezes segurando aquele soro, né, que a gente fica carregando aquele instrumento com soro. Eu andava para lá e para cá, mas falando do amor de Cristo, porque você e eu somos a boca de Deus na terra, para profetizar, como vimos nesta manhã, aqui profetizar para a vida um do outro. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá vitória na sua vida. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe esse ministério.